Porque dependendo da exigência do mercado para aquele tipo de empreendimento, uma boa solução sobre as vagas de garagem pode viabilizar ou inviabilizar o próprio empreendimento, a própria incorporação, né? E há aí sim, dentro do contexto, a palavra você usou certa, uma sinuca de bico. A sinuca de bico da vaga de garagem na incorporação imobiliária. Estamos começando mais um podcast Causos de um Incorporador com o professor Jamil Rami. Ele que tem mais de 4 décadas de incorporação, mais de 17 mil alunos formados, vários mentorados por todo o Brasil. Ele que é considerado o papa da incorporação, uma referência nacional quando o tema é incorporação imobiliária, leciona em diversas pós-graduações de incorporação imobiliária, incluindo o FGV e grandes outras instituições. Ele, o mestre professor Jamil Rami. Seja bem-vindo, mestre, para mais um episódio do Causos de Incorporador, esse podcast onde nós trazemos causos, histórias reais, peculiares e recheadas de um grande aprendizado da incorporação imobiliária, o professor abrindo as cortinas dos bastidores dessas mais de 4 décadas de incorporações. Professor, hoje o nosso tema é a sinuca de bico da vaga de garagem na incorporação. É um tema peculiar, um tema específico que quem já está dentro da incorporação sabe que pode dar problema, mas eu quero começar isso pedindo para o senhor dar um contexto. Em qual contexto se insere a vaga de garagem e por que pode gerar muitos problemas se não tiver o conhecimento adequado para tratar dela? O próprio tema, né, vaga de garagem, já detém a respectiva importância, né? Porque dependendo da exigência do mercado para aquele tipo de empreendimento, uma boa solução sobre as vagas de garagem pode viabilizar ou inviabilizar o próprio empreendimento, a própria incorporação, né? E há aí sim, dentro do contexto, a palavra você usou certa, uma sinuca de bico, né? Para quem não sabe o que é essa expressão, eu explico porque eu sou um grande sinuqueiro, viu? A sinuca é quando você não consegue ter uma bola na frente daquela que você precisa acertar, né? Você vai jogar com a bola branca, por exemplo. Você vai jogar, né, para acertar uma bola que tem uma na frente. Você não consegue, você está em sinuca, você não tem uma no meio, você não consegue acertá-la. Mas às vezes o que está na frente não é uma bola, é o bico de uma caçapa onde a bola desce. Aí é terrível, porque se é um bico que está na frente, como é que você vai conseguir transpor esse bico? É quase impossível, por isso o nome sinuca de bico. Situação de difícil solução, senão impossível solução. E foi essa situação que eu me encontrei uma vez, há muitos anos atrás, na questão das vagas de garagem. Tinha que dar uma solução e aí acabei estudando profundamente o tema para descobrir a solução, que é brilhante e que agora vamos passar a todos que nos ouvem e nos veem. Então a sinuca de bico aí é uma situação quase impossível de transpor. E como é que foi essa sinuca de bico que o senhor se viu? A época o senhor lembra como é que aconteceu? Se foi algum condomínio específico que queria mais vaga do que tinha, que queria vender essa vaga para outras pessoas, tinha um modo que não era viável, outro que era viável. Como é que se deu essa situação? Sim, como se fosse hoje. Me lembro como se fosse hoje, embora já tenha décadas, né, que isso aconteceu, e até hoje eu vejo nitidamente incorporadores com esse problema sem saber resolver, sem solução. Então, a sinuca de bico em que eu me encontrei na época foi a seguinte: eu tinha um empreendimento de 100 apartamentos, uma centena de apartamentos. Fiz uma cuidadosa pesquisa de mercado e encontrei que eu só conseguiria vender esses apartamentos se cada um deles tivesse 2 vagas de garagem. Era a exigência do mercado. Portanto, eu precisava ter 200 vagas de garagem. 2 para cada um, ou não venderia. O terreno não era tão favorável para vagas de garagem. O próprio arquiteto me colocou muita dificuldade logo no início, né? Mas concluímos que tinha que haver
ou o empreendimento poderia fracassar nas vendas. Aí passou a bola para o arquiteto, passei para o arquiteto, e ele estudou, sempre com um tom que estava muito difícil. Teve que fazer modificações expressivas no projeto e conseguiu encaixar 200 vagas. Me ligou extremamente satisfeito, que tinha feito uma mágica, usando a palavra dele, mas tinha encaixado as 200 vagas que eu precisava para viabilizar essa incorporação. Bem, quando chegou próximo do dia do lançamento, eu comecei a conjecturar como é que ia ser essa venda, os problemas que poderiam advir, e fiquei pensando assim, mas e se houver um candidato a comprar que tenha 3 carros? Vai ser uma situação complicada, porque eu só tenho 2 vagas por apartamento. Certamente vão aparecer muitas pessoas que têm 3 carros. E ninguém quer deixar um carro na rua. Comprar um apartamento que ele tenha 2 vagas e o 3º carro fica na rua. Isso poderá acontecer durante a venda desse empreendimento. Poderia perder até a venda, né? Perderia a venda. Porque se a pessoa tem 3 carros, ela vai falar, não vou comprar um apartamento que um carro vai ficar na rua. Isso. E esse era o drama que eu estava vivendo naquela época, porque eu não podia perder venda para quem necessitasse de 3 vagas. Então, tive uma brilhante solução. As aspas é porque foi exatamente o contrário, né? Foi um tiro no pé. A brilhante solução que eu idealizei na época foi o seguinte: bom, eu vou transformar as vagas em unidades autônomas. O que é uma vaga unidade autônoma, como a lei permite? Ela não é vinculada a nenhuma unidade, a um apartamento, a uma loja, a uma sala. Ela tem luz própria, ela é autônoma, ela pode ser vendida em separado, ela tem escritura, ela tem fração ideal, ela não é vinculada a nada, por isso ela chama-se autônoma. Eu vou transformar as 200 vagas em 200 unidades autônomas. Assim eu fico livre para vender quantas para quem eu quiser. Então, se aparecer uma pessoa que queira uma 3ª vaga, eu vou falar, olha, eu estou reservando 2 vagas por apartamento. Mas eu posso, se você quiser, lhe vender uma 3ª vaga. Mas o preço vai ser mais elevado, por conta de eu só ter 200 vagas. Fiquei pensando, conjecturando, né? Então eu vou colocar um preço muito elevado para essa vaga, que eu sei que as pessoas vão pagar. Porque ninguém quer deixar um carro na rua. Então ele vai querer essa 3ª vaga pelo preço que for. E aí eu vou ganhar muito dinheiro. Por isso a palavra brilhante. Mas as aspas indicaram que foi uma decisão errada. Porque ato contínuo, no meu pensamento, se eu vender uma 3ª vaga para um condômino a um preço estratosférico, que seja muito elevado, gerando um grande lucro para mim, como eu tenho só 200, um apartamento será desfalcado de uma vaga. Eu terei um apartamento com uma vaga, porque são 200, calculadas 2 para cada. Se eu vender para um 3, para outro, para algum apartamento, eu vou ter uma vaga. E aí eu não vendo nenhum apartamento, porque o mercado não vai comprar com uma vaga só. Sinuca de bico. Sinuca de bico, porque te deu um tiro no pé. Eu ganharia um bom lucro na venda da 3ª vaga, mas desfalcaria um apartamento e eu não venderia o apartamento inteiro, que seria um prejuízo muito maior do que o lucro que eu obteria na venda da 3ª vaga. Aí gerou-se a sinuca de bico. Como sair dessa situação? Uma coisa era certa. A minha premissa era: eu não posso perder a venda daquele condômino que precisar de 3 vagas. Por isso que gerou a sinuca de bico. Porque a minha premissa era essa. Eu não queria limitar. A limitação é péssima para o incorporador. Limitar a venda apenas àqueles interessados que tivessem 2 carros apenas ou que quisessem 2 vagas.
Certamente apareceria alguém que tem 3 carros que precisaria de uma terceira vaga. Aí estava a sinuca de bico. Eu não podia transformá-las em unidades autônomas pelo motivo que eu contei. E a limitação é tão ruim que, como contado em outros podcasts aqui, quem não assistiu pode assistir, o senhor fala sobre a personalização. Então, o senhor traz de forma clara o quanto permitir a personalização ampla aumenta as vendas, traz um fomento de vendas forte. Isso. Então, da mesma forma que a personalização dentro do imóvel é importante, essa personalização, o senhor via que, se eu conseguir oferecer mais uma vaga para quem tiver a necessidade de 3 vagas, eu saio na frente da concorrência, porque muitos não praticam. O que significa, então, sair da sinuca de bico. Perfeito. Uma jogada perfeita, não é simples, quem joga sinuca sabe, como eu, que precisa ser mestre na sinuca para escapulir de uma sinuca de bico, não é para qualquer um, né? Com certeza. E como eu era também bom sinuqueiro, decidi ser também um incorporador com conhecimento nesse tipo de problema, que aparentemente não havia. E para conseguir a solução, que eu dei a solução, que vai ser uma solução brilhante para todos que estão nos vendo e ouvindo, eu tive que estudar, linha por linha, da norma brasileira 12.721. Quero falar um pouquinho dessa norma da ABNT. A norma brasileira, a NBR 12.721, é a alma da incorporação. Ela é tão importante que o próprio legislador, o autor da lei da incorporação, a lei 4591, que é o professor Caio Mário da Silva Pereira, citou em vários artigos da lei 4591 essa norma brasileira, 12.721. Ela é, de fato, a alma da incorporação. Ali se encontram os envolvimentos técnicos para soluções dos problemas da incorporação. Eu sabia que estava na norma. O grande problema, é que essa norma brasileira é formada de 10 quadros. E esse preenchimento desses 10 quadros é feito por um profissional, normalmente um engenheiro, que recebeu no Brasil inteiro o apelido de calculista de NB. Não existe essa profissão. Isso é um engenheiro que trabalha preenchendo os quadros da norma para o incorporador. Por isso ele ganhou no Brasil inteiro o mesmo apelido de calculista de NB. Só que eu nunca tinha visto, e nunca vi também, até hoje, um único calculista de NB entender profundamente de incorporação. E também nunca vi na minha vida um incorporador entender profundamente da norma brasileira 12.721. Um fala grego e outro fala alemão. Existia uma lacuna de conhecimento aqui, um abismo. Um abismo. Como resolver esse problema? Eu não podia buscar com incorporadores a solução, porque eles não entendiam da norma. Eu não podia buscar com os calculistas de NB, porque eles não entendiam de incorporação. O senhor teria que se aprofundar na NB. Eu mesmo tive que resolver sozinho esse problema. Como? Estudando a norma brasileira 12.721, até nas vírgulas dela. E é impressionante aqui, professor, como em todos os nossos podcasts o senhor ressalta e encontrou a solução através do estudo, do aprofundamento. São situações práticas, mas que em todas elas eu vejo o senhor retornando para vou me aprofundar nisso, vou estudar, vou pesquisar. Isso. E aí o senhor consegue unir a prática, a teoria, e fazer com que elas duas caminhem juntas. Isso aí é... Sem dúvida. Porque o incorporador tem que ser um estudioso. Ele tem que estudar o tema. Ou ele busca informação com um mentor, com um consultor, por exemplo, né? Seria um atalho até, né? Sim. Porque a gente já estudou isso. Ou, se ele quiser uma vida solo, que eu desaconselho, porque eu sei o tanto que eu tive que estudar e mesmo assim cometi muitos erros, mas então, nesse caso, ele tem que estudar. O que não é simples, estudar
toda a teoria da incorporação imobiliária para estar preparado para uma carreira solo. O ideal é buscar um mentor, Com buscar certeza. né? Porque mesmo com todo estudo, eu cometi muitos erros. Então, aprender com o erro dos outros, né? Apontando aqui para mim, então é uma delícia, porque todo erro tem um preço alto, né? A pagar. Né? Mais uma vez, a importância sendo reafirmada aí da busca pelo conhecimento pleno nas 3 grandes áreas da incorporação. Aí. Exatamente isso. Então, me aprofundei no estudo da norma, levei muitas semanas estudando, tentando achar uma saída para essa sinuca de bico. Haveria alguma solução para isso legal, isto é, que tivesse amparo legal, que não fosse uma gambiarra que amanhã pudesse comprometer a segurança jurídica até do próprio incorporador? E foi nessa investigação profunda da norma brasileira que eu acabei, de fato, tendo sucesso. E eu descobri a solução para sair dessa sinuca de bico que passo a todos que estão nos ouvindo aqui. Eu descobri que existe um tipo de vaga de garagem que pode ser configurada na lei, se o incorporador assim desejar, com o nome de área real privativa acessória. A legislação estabeleceu esta denominação de área real privativa acessória e que se a vaga de garagem, uma vaga de garagem fosse configurada na norma brasileira 12.721 como área real privativa acessória, então lá existe um certo quadro, nesse quadro existe uma certa coluna, escrito área real privativa acessória. Se você julgar a vaga de garagem ali, ela fica configurada dessa maneira, como área real privativa acessória. E a lei permite que as áreas reais privativas acessórias, ainda que vinculadas a alguma outra unidade autônoma, ficam vendáveis, podem ser vendidas. Isso eu descobri na norma. Então veja a solução que houve na sinuca de bico. E eu vou contar aqui como eu estendi isso aí a outras peças do empreendimento para fomentar a venda e aumentar o lucro. Então, se eu tenho 200 vagas de garagem, 100 apartamentos, o mercado exigiu 2 vagas por apartamento. Eu não posso ter unidades autônomas, porque se eu vender uma para mais, falta para outro. Então, qual era a solução? Eu configurei todas as vagas de garagem que são vinculadas aos apartamentos como áreas reais privativas acessórias. E nessa configuração, como determina a lei, elas podem ser vendidas, mesmo vinculadas, mesmo pertencentes a uma unidade autônoma. Digamos que a unidade autônoma seja um apartamento, 4 vagas de garagem e digamos que tenha um cômodo de despejo lá na garagem, aqueles quartinhos que alguns edifícios têm para guardar tralhas, etc. Em algumas cidades, como Belo Horizonte, são chamadas de cômodos de despejo, em outras cidades são chamadas de box, de hobby box, de escaninho, de trasteiro, já havia esse nome, lugar para guardar tralhas, trasteiro, lá na garagem, pertencente cada um a um apartamento, né? Também acabei envolvendo isso aí, como eu vou relatar. Mas veja que solução brilhante eu encontrei. Aparece uma pessoa, como apareceu? O planejado se fez valer. Apareceu uma pessoa falando, olha, amei o apartamento, mas não vai dar para comprar, porque eu tenho 3 carros e você diz que só tem 2 vagas. Olha aí, seria uma venda perdida, mas essa venda foi salva. Quando eu disse a ele, meu amigo, você pode comprar, mesmo tendo 3 carros, porque depois que a obra terminar, você pode comprar qualquer uma dessas vagas
desses inúmeros condôminos, tem 99 condôminos aí, cada um com 2 vagas de garagem, e você pode comprar qualquer uma delas, porque elas são vendáveis. Aí ele me disse, opa, peraí, elas são unidades autônomas? Eu disse, não, elas são vinculadas aos apartamentos. E eu posso comprar assim mesmo? Pode, porque a lei permite isso. E assim eu configurei elas como vendáveis. Aí ele riu até a orelha e falou, assim eu tô dentro. Se eu posso comprar no futuro qualquer vaga de garagem de qualquer um desses condôminos, eu vou fazer uma oferta irresistível, são 99 condôminos, um deles há de me querer vender. Tudo tem um ponto de equilíbrio, um preço que eu vou conseguir comprar e meu carro não vai ficar na rua. Eu tô dentro, quero comprar. E a sinuca de bico foi resolvida. E assim eu tive sucesso nessa venda. Mas eu quero estender isso a quem está nos ouvindo e vendo a um ponto da incorporação que eu considero fundamental, baseado na mesma teoria, na mesma sinuca de bico. Eu vou estender esse problema a um aspecto da incorporação que pode fazer a grande diferença para o sucesso das vendas. E aqui eu faço uma pergunta antes da gente ir para essa extensão, professor. Maravilhoso. Então aqui o ponto é o modo que você configura no registro da incorporação ali, certo? Como você configura. Se você configurar como área real privativa acessória, você consegue. Se você confirma e o outro modo que não é possível? Não, aí não é possível. Só nessa condição que ela fica vendável. Então, área real privativa acessória. As garagens têm que estar desse modo. Quando você trata com o condômino, com o futuro condômino, o potencial condômino, tem que deixar claro para ele também que existe essa possibilidade, mas que você não pode garantir que os condôminos vendam, certo? Tem que deixar aí claro isso. Eu não preciso falar o tom negativo. Eu posso falar, você pode comprar de qualquer um desses condôminos se ele quiser vender. Se ele quiser vender, é só abrir. É só abrir a possibilidade de venda. Porque aí, se ele precisar de uma terceira vaga, uma quarta vaga, uma quinta vaga, que me ocorreu, inclusive, nesse empreendimento, porque apareceu um condômino que falou, olha, eu tenho 2 filhas que não vão morar aqui comigo e cada uma tem um carro. Seria o sonho dourado meu que tivesse mais 2 vagas, mas eu sei que não tem. Mas se tivesse 2 vagas, para mim seria glória, porque fica reservado para as minhas filhas quando me vierem visitar. Eu falei, pois aqui eu dei solução para o seu caso também, você pode comprar. E contei essa mesma situação. Então reforçou muito mais a venda. Não sei se ele não compraria, né? Mas ele ficou muito satisfeito ao saber que ele poderia comprar mais vagas depois da obra. Por que eu não posso fazer isso agora? Não, eu caio na situação da unidade autônoma. Eu poderia vender já de imediato uma vaga vinculada para outro apartamento, mas eu não posso fazer, porque senão eu caio em desfalcar outro. O senhor não vai saber quem tem 2 vagas isso é, quem tem 2 carros, quem não tem. É para não perder a venda de quem precisar de mais de 2 vagas. Essa brilhante solução é para isso. Né? E em relação ao aluguel, eu vejo que tem condomínios, tem prédios, tem condomínios de casa também, em que existe o aluguel da vaga. E o aluguel da vaga serve isso daqui também? Ou mesmo sendo... Da mesma forma. Indivíduo, ou mesmo sendo da outra forma pode alugar, ou da outra forma não pode alugar? Não, da mesma forma. Aluguel e venda estão juntos, são irmãs siamesas. O que vale para venda, vale para o aluguel também. Está na lei assim. Perfeito. Então, nas incorporações, nos prédios em que é possível o aluguel, é porque foi feito desse modo, certo? Não. Onde é possível aluguel em várias situações. Sim, o aluguel da vaga. Por exemplo, você tem as vagas como unidades autônomas. Então você comprou um apartamento, comprou 3 unidades autônomas a mais de vaga de garagem. Então você tem 4 unidades autônomas. O apartamento, 3 vagas. Você pode alugar uma delas. Então não é só nessa configuração, não. Mas nessa configuração é permitido o aluguel, ou seja, se as vagas são vinculadas ao apartamento, é permitido que esse condômino alugue para outro condômino, que precisar de uma vaga a mais. Só não é permitida a venda, porque não, é vinculado. A venda é permitida se for configurada previamente como área real privativa acessória. Isso. Mas não é necessário isso para o aluguel, certo? Para o aluguel também. Maravilha. Show. Maravilhoso.
E o senhor ia seguir É, colocando uma outra situação que o senhor queria que vai ser brilhante estender. para quem nos ouve aqui, vai fomentar muito a sua incorporação. Porque depois que eu descobri isso, estudando, e coloquei em prática e vi que funciona, eu comecei a melhorar a ideia. E cheguei à perfeição na ideia que eu vou passar aqui agora. Eu quero falar especificamente sobre esses cômodos de despejo que tem lá na garagem de muitos edifícios. Escaninhos, hobby box, trasteira, aqueles quartinhos que ficam na garagem, um para cada apartamento, para guardar tralhas. Primeiramente, por que surgiram essas peças numa incorporação? Veja, 2 foram os movimentos que colaboraram para isso. O primeiro é a redução gradativa, mas contínua, das paredes externas, digamos, dos apartamentos, ou seja, a diminuição da área dos apartamentos. Esse é um fato que vem desde sempre. Quer uma prova? Se você entrar num apartamento de 3 quartos, 3 dormitórios, da década de 1980, se você já entrou em algum, vai constatar que os quartos dormitórios têm o dobro da área dos quartos dos apartamentos de hoje, aqueles apartamentos de 3 quartos, 3 dormitórios. Por quê? Porque os apartamentos de 3 quartos da década de 80 eram muito maiores em área, tinham pelo menos o dobro da área dos apartamentos de 3 quartos de hoje. Há um motivo técnico para isso, que em outro podcast eu posso explicar. Há um motivo técnico para isso. Mas foge aqui ao contexto desse podcast. Né? A diminuição nas áreas dos apartamentos gradativa. E o outro fenômeno é o aumento do consumismo, também da mesma forma. Vários fatores colaboraram para o aumento do consumismo, sobretudo a pandemia, que nós até tratamos dela em outro podcast. Porque, de repente, as pessoas ficaram presas compulsoriamente em casa, muitos entraram em depressão profunda, cada um reagiu de um jeito. Foram momentos terríveis para todas as pessoas, mas para uns mais graves que para outras. E alguns encontraram a solução, pasme você, na compra, no consumismo, no consumo. Por quê? Porque as empresas viram que para vender tinham que entregar em casa, começando aí esse comércio, desenvolvendo muito comércio online, né? E a pessoa viu que precisava só de um celular. Então ele podia fazer uma compra online que chegaria no seu apartamento. A pandemia que explodiu essas vendas online que não havia hoje. Você vê hoje, você precisa de qualquer coisa, um alimento, qualquer coisa, com poucos minutos está na sua casa. Né? Isso foi impulsionado pela pandemia. Né? Então muitos escapavam daquela pressão psicológica negativa, de estar compulsoriamente preso através da compra. É uma reação da pessoa. Se ele comprar, ele tem uma gota de felicidade quando ele compra. Tem pessoas assim, né? É assim que a vida é como ela de fato é, né? E não cabe a gente julgar se está certo, se está errado. É assim que acontece. Quantos elefantes brancos foram comprados assim? Elefante branco é aquela peça que você compra que não tem lugar para pouco, você não vai usar nunca na sua vida. Quantos? Inúmeros, milhares, ali para se safar daquela depressão, você começava a comprar objetos que você nunca vai usar na vida. Não é? E tem uma figura que eu preciso introduzir na nossa conversa, um personagem que eu descobri com a vivência do dia a dia na incorporação. É a figura do acumulador. O que é esse personagem, esse comprador, esse dono acumulador? Na verdade, sempre existiu como um tipo de compulsão. Mas com a pandemia, isso ganhou um crescimento exponencial a tal ponto de a medicina estudar a mente do acumulador e classificá-la como uma compulsão mesmo. Como existem vários tipos de compulsão, existe o acumulador. Deixa eu pegar aqui uma caneta para você entender. O que é o acumulador? Ele compra um objeto, pôs a mão no objeto.
ele pode ter absoluta certeza que nunca na vida ele vai usar esse objeto. Mas ele não consegue dispor dele. Ele quer segurar para ele. Ele quer guardar em algum lugar. É o acumulador. Eu tenho um grande amigo que é médico nessa área neurológica e ele trabalha exatamente com esse tipo de compulsões. Né? Uma vez, conversando com ele, brincando com ele, eu disse assim, eu consigo fazer o diagnóstico de um acumulador antes de você. Brincava com ele assim, fazia mesmo. Vou explicar como eu fazia. Chegava um comprador para adquirir um apartamento. Antes de perguntar o preço, antes de ver o projeto, antes de qualquer coisa, a primeira pergunta que ele fazia era: esse apartamento que você vai me oferecer tem cômodo de despejo para guardar minhas tralhas, que eu tenho muitas tralhas? Acendeu uma lâmpada amarela. Acumulador. À vista. Não sei, mas pode ser. Porque antes de qualquer coisa, ele priorizou um lugar para ele guardar tralhas, deve ter muitas tralhas. Acendeu uma lâmpada amarela. Aí eu respondi assim, não só tem, como eu configurei a incorporação de maneira que você pode, depois que você se mudar para lá, comprar dos outros condôminos todos os demais como de despejo. Todos? Eu posso comprar todos? Pode, eu configurei como áreas reais, privativas, acessórias, mesma história da vaga. Quando eu falava todos, quando ele perguntava, posso comprar todos? Ele começava a suar assim na minha frente, de emoção muito grande. Está diagnosticado. É o acumulador. Esse poderia acumular quanto quisesse agora, à vontade. Então, o que aconteceu com ele? Ele comprava o apartamento e estava lá o como despejo, ele cheio de tralhas. Por quê? Porque as tralhas aumentou o consumismo, diminuindo a área dos apartamentos, não tinha onde guardar as tralhas. Né? Fosse um apartamento da década de 1980, teria lugar. Mas os de hoje não tem. O que eu estou vendendo não tem. Então tem o como de despejo. Aí ele começa a usar a área daquele como de despejo. Uma vez completada a área, ele começa a usar o volume. Subindo um objeto em cima do outro, até no teto. Os últimos objetos, para ele guardar, ele não pode abrir a porta. Senão aquilo cai. Ele abre uma frestazinha e xuxa lá dentro o objeto. Para usar todo o volume do cômodo de despejo. Imagina essa pessoa, quando ele olha para o cômodo de despejo do vizinho. E tá vazio. Porque o vizinho não é acumulador. Quanto essa pessoa, eu lhe pergunto, pagaria por este apartamento se lhe fosse oferecida a possibilidade de comprar o cômodo de despejo do vizinho, que é vinculado ao apartamento? Muito. Então, veja que a unidade autônoma, repetindo, é formada por um apartamento, digamos que tenha 4 vagas de garagem e um cômodo de despejo. Essa é uma unidade autônoma que tem uma fração ideal, que vai ter uma escritura, uma unidade autônoma. Entretanto, a lei permite que, se eu configurar o cômodo de despejo, a vaga de garagem, desculpe, tem só uma condição que o legislador exigiu, vaga de garagem livre. Não pode ser vaga de garagem que prende outra ou que é presa. Tem que ser livre. Tá? Perfeito. Então, cômodo de despejo, vagas de garagem livres, se eu configurá-las na incorporação como áreas reais privativas acessórias, elas podem ser vendidas depois de um condômino para o outro. Comercializadas depois, não agora. Perfeito. Se eu vender agora, eu dou um tiro no pé. Eu não quero é perder a venda. Para quem quer 3, 4 vagas a mais e não tem, e para quem precisa de mais cômodo de despejo, porque é um acumulador. O acumulador sofre de uma doença. Já foi diagnosticado pela medicina como uma doença.
Então ele tem essa doença. Então, uma pessoa que quer as suas necessidades atendidas com a possibilidade de comprar como de despejo do vizinho, quanto que essa pessoa pagaria pelo apartamento para atender a necessidade dele, já que é uma doença, né? Segundo a medicina, é uma compulsão, que é uma doença, se for em excesso, não é? Então, é uma forma que eu encontrei, achei a solução para a sinuca de bico e comecei a desenvolver a solução para aumentar meu lucro. E descobri isso. Olha, eu sou capaz de apostar, pelas pesquisas que faço na sala de aula, que nem 1% dos incorporadores do Brasil tem essa informação que eu acabei de passar. Que um cômodo de despejo vinculado a um apartamento pode ser configurado como vendável, ou seja, pode ser vendido de um condomínio para outro depois da obra pronta. Essa informação vale ouro, porque você vai fomentar enormemente a venda, não só aumentando o seu lucro, porque até o preço pode aumentar, porque o preço é definido pelo desejo das pessoas, e o desejo das pessoas vai aumentar muito quando ele tem carros a mais e você oferece vaga para esses carros a mais, oferece um cômodo de despejo para alguém que tem muitas tralhas que precisa, então aumenta o desejo dele. E aumentando o desejo, aumenta o preço. E aumentando o preço com o mesmo custo de obra, vai aumentar o lucro do incorporador. Jogada brilhante e vencida a sinuca de bico. Vencida a sinuca de bico, brilhantemente. Algo que era quase impossível, conseguiu resolver. Já estou imaginando que eu dei a minha tacada, saí tão brilhantemente que todo mundo que estava assistindo aplaudiu. Maravilhoso. E assim nós concluímos mais um episódio do nosso podcast Causos de um Incorporador, onde o professor abre as cortinas e aprofunda em temas centrais da incorporação imobiliária. Já deixa seu like, já segue o professor aqui no canal e em todas as redes sociais, indica para os amigos e nós nos vemos no próximo episódio do Causos de Incorporador.